E terminou o jogo Vasco versus Grêmio. Terminou o que todo mundo já sabia que aconteceria durante a semana. O Vasco sendo prejudicado pela arbitragem e, de uma forma ou de outra, o Grêmio acaba sendo beneficiado. Eu vou começar o vídeo falando com vocês sobre esse lance de agressão sem bola do Rodrigo Eli em cima do Matheus Carvalho. Eu até aceitaria se tivesse bola em disputa, beleza, empurrou, ok, mas não. Sem bola, Rodrigo Eli, a mão até fechada, dá um soco duplo, inventado pelo pobre louco, em cima do Matheus Carvalho, no pescoço, na garganta do Matheus Carvalho. E aí, o VAR sequer recomenda revisão. Não tem um cartão amarelo, não tem uma bronca em cima do Rodrigo Eli, nada. Jogo que segue, tá tudo normal, tá tudo legal. É só o Vasco sendo prejudicado. 11 contra 11 é um jogo, 10 contra 11 é outra coisa. E eu não peço nada além de justiça no futebol. Eu não quero em momento algum que o Vasco seja beneficiado, que a arbitragem puxe pro lado do Vasco, não. Eu só quero um jogo limpo e justo. Agrediu, é expulso. Isso é simples. Futebol. Agressão sem bola é expulsão, cartão vermelho. Porra, é o básico do futebol. Não foi cumprido no jogo de hoje. O juiz não teve peito. O VAR não teve peito para chamar o juiz e falar, porra, tem que expulsar. Vê aqui esse lance que tem que expulsar. O VAR não teve peito para isso. Por quê? Porque o Grêmio chorou a semana toda que foi prejudicado contra o Corinthians lá em Itaquera. E sobrou para quem? Sobrou pro Vasco. Tu acha que ele teria peito de chegar e expulsar agora o jogador do Grêmio? Então os jogadores do Grêmio sabiam que o árbitro não teria coragem. Então, porra, bateram pra caramba, principalmente no primeiro tempo. Bateram pra caramba, utilizaram o cotovelo, o braço, de todas as formas. E é pra você não falar, porra, Maurício, não, tu tá sendo clubista, não era pra vermelho. Cara, eu assumo quando o juiz acerta. O primeiro lance do jogo, até que o Maicon reclamou que o Matheus Carvalho levou o cartão amarelo, eu achei pra cartão amarelo. Ele deu uma entrada forte que só atinge o jogador do Grêmio. E poderia ter lesionado o jogador do Grêmio com o gramado na forma que tava. Eu achei justo o juiz ter dado o cartão amarelo. Mas também seria justo ele expulsar o jogador do Grêmio no lance de agressão, que não foi expulso. Não foi, cara. Um jogo minado, várias faltinhas marcadas pro Grêmio. O Vasco só se prejudicando até quando sofria falta, nada. Mas agora falando sobre o futebol, o que aconteceu dentro de campo, a gente não pode se esquecer de falar sobre o gramado, né? Tu acha que em alguma liga grande do futebol mundial, uma Premier League, uma La Liga, uma liga que preza pelo seu produto, o jogo teria acontecido? Não. Só no Campeonato Brasileiro. Só no Campeonato Brasileiro que acontece um jogo desse. Era pro Pedrinho ter chegado e falado ali pro árbitro, cara, meu time não vai jogar nessa condição. Não vou expor meus atletas a um risco de lesão pro restante da temporada. E meu time não vai conseguir praticar futebol com esse gramado nesse estado. Não parava de chover. A gente não tá no tempo das cavernas, aonde não se tem previsão do tempo. Sabiam que ia chover, sabiam que o gramado ia ficar esse lamaçal e mesmo assim teve jogo. Sabe? É algo inexplicável. Então você que fica esperando a semana toda para assistir o jogo do Vasco contra o Grêmio, teve que assistir essa nojeira. Porque a gente não teve futebol praticado em campo. A gente teve um jogo que a bola não rolava. Então tudo que o Vasco treinou durante a semana, que o Rafael Paiva tentou colocar no time, movimentação, trabalho de bola, não tem como você executar, cara. O jogo é outro, é um jogo que se torna imprevisível. E quem se adaptasse melhor ao estado do gramado, quem conseguisse se impor mais fisicamente, quem conseguisse entender que tinha que colocar mais jogadores na área, ficar cruzando, ganhar a segunda bola, venceria o jogo. E foi o Grêmio que conseguiu assimilar isso e conseguiu vencer o jogo. O Grêmio também teve mais coragem para ir para o campo de ataque, até porque precisava mais de resultado, estava jogando dentro de casa. Conseguiu se impor e ganhou o jogo. Se você tirar o fato da arbitragem, o Grêmio foi melhor do que o Vasco e mereceu ganhar o jogo. O Vasco não conseguiu fazer com uma boa partida. Por mais que teve ali uma chance com o Verratti, teve outra chance aqui, outra ali. Poderia também, ter feito um golzinho. Poderia ter saído vencedor, poderia. Mas o Grêmio foi quem mais buscou a vitória. A gente tem que ser justo. Mas o jogo nem era para ter acontecido com o gramado nesse estado. Então é um jogo que o Grêmio foi melhor. É até difícil de trazer uma análise aqui pra vocês sobre de futebol, porque foi bola na área, bola na área. De vez em quando o Grêmio conseguia triangular alguma coisa. Um Soteldo desequilibrando bastante a partida, quando tava no primeiro tempo em cima do Piton, ganhando a maioria das jogadas, driblando, colocando bolas pra área. E depois no segundo tempo em cima do Paulo Henrique. E o Vasco que teve sua melhor chance de cabeça ali do Verratti.
uma finalização de média e longa distância do Paê, uma finalização de média e longa distância do Felipe Coutinho. E foi isso o jogo. E foi isso. Não rolou muito futebol, muita briga, jogo brigado. E o Vasco prejudicado novamente pela arbitragem. Nenhuma novidade. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Pô, tu não já sabia que o Campeonato Brasileiro é isso? Se tiver que sobrar pra alguém, sobra pro Vasco. Tá aí. Vasco versus Grêmio. Jogo de futebol, né? Futebol. Nem polo aquático a gente pode falar que era esse jogo, porque isso aí tava um lamaçal, irmão. Tava realmente parecendo um chiqueiro de porco. Se liga só como é que tava no começo do jogo já. Pô, tava cheio de água já, né? Aí tu imagina os jogadores pisando ali o tempo todo, durante o jogo, no gramado, como é que isso ia ficar? E não parava de chover. Jogo disputado, brigado, muita briga, muito contato físico, carrinho, empurrão daqui, empurrão dali. Jogo aéreo, o Grêmio assimilou melhor, conseguiu ser mais efetivo do que o Vasco nesse jogo aéreo. Mas aí tu vê como os jogadores do Grêmio já tinham entendido, né? Que o juiz seria um pouco tendencioso, a gente pode falar, ou que não teria medo de apitar coisas a favor do Grêmio. O Reinaldo simula esse pênalti aí para tentar ganhar. Com certeza teve uma conversa de jogadores do Grêmio. Ó, o árbitro tá pressionado, a gente pressionou a semana toda. Então, se tiver que pesar para um lado, vai pesar pro lado do Grêmio. Vai prejudicar o Vasco. E foi isso que aconteceu. Mas, assim, eu já tô acostumado, né? Só mais um dia que o Vasco é prejudicado pela arbitragem de não sei quantos. Esse lance aí, uma jogada confusa, o Jardim tenta sair de soco, a bola pega no Maicon, quase sai o gol do Grêmio no primeiro tempo. Bola aí que o Paulo Henrique corta, um corte providencial, mas o Grêmio entendeu muito bem a lógica do jogo, né? Colocava ali 3, 4 jogadores dentro da área o tempo todo e cruzava como dava, afundava o time do Vasco contra o seu campo. O Vasco entrava muito dentro da sua área, que não poderia acontecer, ainda mais com o gramado nesse estado. E aí o lance da agressão, né, do Rodrigo Eli em cima do Matheus Carvalho, aqui não mostra certinho, mas pô, o Rodrigo Eli vai com os dois braços e toma Matheus Carvalho. Eu sei que o juiz vai ser um banana e não vai apitar nada, pô. Finalização perigosa do Grêmio. É irritante ver o Vasco todo dentro da sua área, né, cara? E sem puxada de contra-ataque, ok. O gramado não deixava o Vasco puxar contra-ataque. Olha o lamaçal, irmão. Coloca uns porquinhos ali pra brincar e já era, né? Na lama. Pelo amor de Deus. Que absurdo ter um jogo de futebol nesse estado. Não tem como a gente saber quem ganharia o jogo com um gramado de futebol, porque a gente nem pode chamar de futebol, né, rapaziada? Bizarro, bizarro. Um jogo que foi muito ali em cima do Lucas Piton. No primeiro tempo, o Grêmio entendeu que o Lucas Piton, que ficou amarelado cedo, não poderia correr mais risco de fazer falta, então teria que marcar muito na manha, recuando o tempo todo, e o Piton ia recuando para dentro da área do Vasco. Mas não tem muito como a gente avaliar o futebol do Vasco por esse jogo. Então, o Paiva teve uma semana livre, mas, porra, tudo que ele treinou não teve como executar nada nesse gramado. Assim, mas algumas coisas ficaram claras. O Emerson Rodrigues, que foi contratado pelo Vasco, é um jogador que pouco vai acrescentar e o Vasco sentiu muita falta do Adson. Lance aí em cima do Maicon, o juiz não deu nada, o Rodrigo ele vai lá, tromba com o Maicon, ok, trombada. Pelo menos tinha bola em disputa nesse lance, no outro não tinha, né? Uma falta em cima do Paulo Henrique, ganha a frente da jogada. Os laterais do Vasco não conseguiram ultrapassar nesse jogo, né? É triste, cara, é triste. Eu achei que ia haver um jogo de futebol, mas não foi isso que a gente conseguiu assistir, né? Infelizmente. É o que eu falo, em nenhuma liga do mundo, cara, eu acho que em nenhuma mesmo, que preze pelo produto futebol, deixaria esse jogo acontecer. Você vai vendo aí os lances, um jogo completamente imprevisível, né? Pra quem a bola sobrasse, teria mais perigo. Quem conseguisse entender melhor a forma como tinha que jogar, teria mais perigo, traria mais perigo para o seu adversário. Não deu nem pra gente avaliar o Felipe Coutinho, né? Correu, mas
Não teve nem bola nos pés. Segundo tempo ele coloca o Payet, tira o Coutinho, faz uma substituição, tira o Emerson Rodrigues, coloca o Rojas, tenta adiantar o Paulo Henrique pro setor da frente, mas não surtiu efeito não essa substituição. Pelo contrário, né? O Vasco acaba levando um gol com o Rojas e o Paulo Henrique marcando, com a marcação burra demais, vocês vão ver daqui a pouco, dos dois. E falando pro Soteldo fazer o gol no Vasco, né? É isso que a gente entende pela marcação dos dois. Chute aí do Reinaldo pra cima, né? E o Grêmio foi quem conseguiu assimilar melhor, né? O Grêmio que ainda conseguiu assimilar alguns passes na partida, conseguiu trocar melhor a bola. E você esquecendo a arbitragem, fator gramado, todas essas coisas que é difícil de você esquecer, né? Porque o jogo seria outro, o 10 contra 11. Mas o Grêmio foi melhor do que o Vasco, foi quem mais buscou o gol. Aí um chute do Payet de média e longa distância, né? O Payet, a gente vê a qualidade dele que é muito grande. Mas tanto o jogo do Payet como o jogo do Coutinho é jogo de ataque e é jogo com a bola nos pés. É jogo por baixo, né? Futebol, e fica difícil esses caras praticarem futebol. Gramado pesado, a bola não rolando, pô, fica difícil, né? Nessas circunstâncias é muito difícil que um jogo que o Vasco não conseguiu jogar em momento algum. E aí o gol, né? O Paulo Henrique, cara, eu acho assim engraçado. O Paulo Henrique fala pro Rojas, marca a perna esquerda do Soteldo. O Rojas deixa de marcar o Soteldo, vai lá marcar a perna esquerda pra ele não cortar. E o Paulo Henrique não fecha o espaço, cara. E o Soteldo consegue finalizar no meio dos dois. Porra, aí é complicado, né, cara? Aí é complicado, porra. O Soteldo já fez um grande jogo contra a gente. A bola ainda desvia. E o time do Vasco faz uma marcação dessas porca no lance. Porra, aí não dá. Os caras estavam com medo de chegar no Soteldo e levar drible, porra. Essa cabeçada aí o Léo tem que colocar na direção do gol, pelo menos, irmão. Ele cabeceia com uma certa liberdade, tudo bem. Tava ali tirando o espaço dele, tava nesse lamaçal, tava escorregando, mas eu acho que se ele só coloca na direção do gol, fatalmente seria gol ali, né? O Marquezinho já tava meio até que entregue, aquela cabeçada seria muito difícil de ser defendida. Mas o Grêmio fez um jogo fisicamente melhor e mais inteiro até do que o Vasco, que teve uma semana toda pra trabalhar. Aí um lance de falta. Na verdade a bola pega na mão do Vila Sante. Falta. Ele vai bater essa falta pra dentro da área, mas ninguém pra dar uma casquinha ali na bola, né? Ninguém pra dar uma casquinha na bola. Esse lance aí, né, rapaziada? O Payet só é... O Verratti só é seguro. Cruzamento do Hugo Moura. O Verratti é seguro pelo Rodrigo Eli, que tá de costa pra bola e só vai no corpo do Verratti. Que nem aquele lance lá contra o Galo, né? Mas o juiz não vai marcar nada, né? Ele tá só segurando o Verratti pra impedir o Verratti de cabecear. A bola, irmão, ele vira as costas pra bola, só vai no corpo do Verratti e dane-se. Sabe que tem impunidade no futebol brasileiro, que nunca vão marcar um pênalti desse, ainda mais pra um time que reclamou a semana toda sobre a arbitragem. Até o Renato Gaúcho ficou puto. Como é que ele me marca um pênalti desses? Né, Renato? Eu concordo contigo, porra. Brincadeiras à parte, é lamentável a arbitragem no futebol brasileiro. Mas tá tudo bem, né, rapaziada? Tá tudo bem. O árbitro vai chegar em casa daqui a pouco, vai receber os 5 mil reais pelo jogo que ele apitou, se não aumentou o salário do árbitro por jogo, deve ter aumentado. Vai receber por conta disso ainda, para fazer essa pataquada e essa covardia com o Vasco. Não era para ter autorizado o início do jogo, mas o resultado tinha que acontecer pro Grêmio, né? É óbvio, né? É óbvio. E foi isso. Derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. É triste, cara. O futebol brasileiro é triste. E aí, eu vou ler aqui agora a entrevista para vocês do Verratti. O Verratti falou assim, ó: não podemos jogar por conta do campo, do rival e do árbitro. Depois da partida contra o Corinthians, eles, o Grêmio, ficaram chorando toda a semana. Então, já dando a entender, o time do Vasco já tinha entendido o que ia acontecer durante a partida. E, infelizmente, aconteceu. O Vasco foi prejudicado. É faltinha aqui, faltinha ali, falta que não é marcada pro Vasco. É lance de agressão que o juiz deixa rolar.
É um gramado, porra, tá absurdo, absurdo. Mas é isso, cara. Comentem mais a opinião de vocês. Complicado. E o Vasco ainda perdeu, hein? Além de perder os 3 pontos, perdeu o Paulo Henrique suspenso e perdeu também o Matheus Carvalho suspenso contra o Bragantino. Então ele ainda faz a gente ter que aguentar o Puma no próximo jogo. Ele prejudica ainda o Vasco pros próximos jogos. Ter noção, cara. Mas beleza. Quem vai ficar mal? Quem vai ter dificuldade, sei lá, às vezes a pessoa de dormir, quem vai trabalhar mal no dia seguinte com a derrota do Vasco, quem vai ser zoado no dia seguinte é o torcedor. Ele vai chegar em casa, tranquilo, aconteceu nada, próximo jogo tá fazendo besteira e ó, vida que segue. No futebol brasileiro pode tudo. Pode tudo aqui no nosso Brasilzão, né, cara? Só a gente que se ferra, só o torcedor, só o Vasco.